Oi gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Hoje a gente tá com um cenário um pouquinho diferente por aqui no canal. Estamos fazendo algumas experimentações. Bom, se vocês viram o último vídeo aqui no canal que eu conversei com vocês sobre o livro que eu li, vocês viram que eu falei sobre o livro do Matthew Perry, que é o Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que é a autobiografia dele, então eu vou deixar aqui pra vocês nos cards. E hoje a gente vai, então, meio que na mesma vibe, porque vamos conversar sobre uma outra autobiografia, dessa vez da Janet McCurdy. Antes da gente começar, eu vou deixar o alerta de gatilho, porque esse livro vai tratar de temas que são sensíveis, então a gente vai falar sobre abuso psicológico, abuso físico, vícios em substâncias, distúrbios alimentares. Então, se algum desses temas é sensível pra você, te deixa desconfortável, eu vou pedir pra você não continuar no vídeo. Tem aqui outros vídeos que eu faço análises de livros que são mais engraçados, que são diferentes, na verdade, então eu vou deixar a playlist pra vocês. Caso não seja sensível nenhum desses temas pra você, te convido a ficar aqui então pra gente conversar um pouquinho sobre essa história. Como eu comentei então, eu falei em um vídeo recente aqui no canal sobre o livro do Matthew, e logo depois de ter feito a leitura dele, eu vi o livro da Janet. O livro já tava na minha lista de leitura, então eu acabei entrando nessa, porque eu já tava meio que nessa vibe de ler histórias de autobiografia, né, então histórias reais, e confesso que também foi muito difícil fazer a leitura desse livro. Esse livro me deixou muito impactada e horrorizada em muitos momentos, porque se trata de mais uma história real de uma pessoa que sofreu horrores. Eu acho difícil você não conhecer a Janet McCurdy. Ela ficou mundialmente conhecida por interpretar a Sam Puckett na série iCarly, e eu lembro que eu amava muito iCarly, até hoje é uma das minhas séries favoritas, e eu gostava muito da Sam, ela era com certeza a minha personagem favorita, e eu sempre fiquei muito na dúvida do porquê que eu não vi muito mais dela em outros trabalhos, né, depois do término de iCarly. Ela teve uma série que era a Sam e Cat, que ela interpretava a mesma personagem, Sam Puckett, mas depois de todo o final de iCarly, e ela contracenava com a Ariana Grande, que fazia a Cat, que era uma personagem de uma outra série da Nickelodeon, A Brilhante Vitória. A Janet também teve uma breve carreira musical, e eu lembro de alguns momentos ouvir as músicas dela, mas também foi uma carreira que não foi pra frente. Depois do término de Sam e Cat, a Janet se afastou da atuação, e eu sempre me perguntei muito o que tinha acontecido, porque eu nunca mais vi ela em nenhum trabalho. E aí, algum tempo atrás, foi noticiado que sua mãe tinha falecido, foram vindo à tona algumas situações, algumas questões. Algum tempo depois, ela anunciou uma autobiografia e o título era Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. E foi um título que me deixou muito impactada, porque eu já tinha visto algumas coisas, ouvido falar, enfim, visto boatos, mas eu não imaginava o que de fato tinha acontecido. Então, obviamente, eu fiquei muito curiosa, eu deixei o livro na minha lista, e aí quando eu senti que era o momento, eu simplesmente falei, não, é agora, eu vou fazer a leitura desse livro. E, cara, como foi difícil. Que livro difícil, mas também extremamente interessante. Nesse livro a gente vai acompanhar de uma forma não linear, ou seja, ela vai contar uma narrativa de vários pontos, né? Ela vai intercalando entre passado e presente, tudo que aconteceu, toda a sua trajetória profissional e também mesclando momentos da sua vida pessoal. A gente vai entender todos os problemas que ela foi enfrentando durante essa sua trajetória, e aí é que a gente vai então entrar no tema central desse livro. Eu acho que pelo título a gente já consegue entender que a relação que ela tinha com a mãe dela não era nada saudável. No início, quando a gente vai acompanhando tudo que ela vai narrando, a gente já percebe que as relações na família dela eram muito difíceis. Então, quando ela era criança, ela morou com os pais e os avós, eles eram, principalmente a avó, na verdade. O avô, ele era bem legal com ela, mas a avó, ela demonstrava alguns comportamentos que foi refletindo na filha, né, no caso, na mãe da Janet, que foi depois refletindo na própria Janet. Desde muito nova, a mãe da Janet já forçava ela a ser atriz. Então a gente tem aqui todos os relatos desde os primeiros testes que ela foi participando, toda a frustração que a mãe dela tinha quando ela não conseguia passar num teste, a alegria que a mãe dela ficava quando ela conseguia. Até então, se a gente fosse analisar isoladamente, a mãe tá feliz porque a filha foi bem num teste, ou a mãe tá triste porque a filha foi mal num teste, mas não. As cobranças que a mãe da Janet fazia em cima dela eram absurdas. E aí a gente começa a perceber um padrão, né? Então, como eu mencionei, toda vez que a Janet ia mal em um teste, a sua mãe se frustrava. Toda vez que ela ia bem num teste, a sua mãe ficava
completamente feliz. A mãe da Janet, desde quando ela era muito novinha, colocou ela em aulas de atuação, aulas de teatro, de dança e tal. E a Janet não gostava disso. Só que ela começou a reparar como a mãe dela mudava, né, no jeito que a mãe dela ficava quando ela se recusava ou quando ela ia mal em algum teste. E o que acontecia, né, quando ela ia bem no teste. Sua mãe, ela ficava eufórica, ela ficava num estado, assim, de êxtase. A Janet não queria frustrar a mãe dela, então ela fazia de tudo, mesmo que ela não quisesse, mesmo que ela estivesse sendo forçada, ela fazia de tudo pra ir bem, pra conseguir todos os testes, porque ela sabia que isso ia fazer a mãe dela feliz, mesmo que ela estivesse infeliz. Isso, gente, é desde muito novinha, tá? Eu não tô falando aí de uma adolescente, não, eu tô falando de uma criança. A Janet era muito criança quando ela começou na atuação, e quando ela começou a perceber até esses comportamentos da mãe dela, mesmo num contexto geral, ela não entendendo muito bem o que aquilo significava, porque naquela época ela não podia entender e nem identificar que isso era algo muito mais grave do que realmente era. Em todo momento do livro, desde que ela é muito novinha, fica muito claro que ela não queria ser atriz e que ela só tava fazendo aquilo pra agradar a mãe dela. E aí, como ficava nessa dinâmica, então, né, ela percebendo que se ela fosse bem, a mãe dela ficava feliz, então ela queria deixar a mãe dela feliz, essa dinâmica foi se estendendo por tempo demais até a Janet chegar na fase adulta, o que foi muito difícil pra ela se desvencilhar de tudo isso que aconteceu. E não basta, né, interromper aquilo, interromper essa relação que ela tinha com a mãe dela. E como se já não bastasse a mãe dela forçá-la a seguir uma carreira que ela não queria, somente porque ela tinha todas as suas frustrações, né, a Janet sabia que se ela não fizesse o que a mãe dela queria, a mãe dela se frustrava e aí descontava nela. Então, como se já não bastasse essa dinâmica que já era problemática por si só, a mãe da Janet tratava ela como uma criança. Mas assim, de maneiras muito absurdas, tá? A gente tem em vários momentos do livro a Janet narrando situações em que ela tinha, sei lá, ela já tava entrando na adolescência e a mãe dela tratava ela como se ela fosse uma criança. Vamos dar um exemplo das gravações de iCarly. A Janet tinha entre 13 ou 14 anos, se eu não tô fazendo confusão, quando começaram as gravações de iCarly. E se a gente reparar bem, ela parecia muito mais nova do que ela realmente era. Eu acho que depois que a gente faz a leitura desse livro, fica muito mais claro. O que eu quero dizer com isso? Todos eram crianças, né? Você conseguia olhar no rostinho de todos eles ali, dos três protagonistas, né? A Miranda Cosgrove, o Fred, que eu esqueci o nome, o Nathan Kress e a Janet McCurdy. Você conseguia ver que eles têm ali aquelas carinhas de crianças, né? Mas, além disso, né? Além dela realmente parecer muito mais novinha, a mãe dela tratava desse jeito. A mãe dela, nas gravações, não deixava ela sozinha, acompanhava ela pra ir ao banheiro, e constantemente, em muitos momentos da vida dela, a mãe dela tratava ela como criança, falava isso, né, reforçava com palavras, que não queria que a bebezinha dela crescesse, que não queria que a filhinha dela crescesse. Então, a Janet, ela começou a experimentar as coisas de adolescente, de adulto na vida dela, numa idade muito tardia. Ela revela aqui que a idade que ela perdeu a virgindade, ela já era um pouco mais velha. Então, assim, ela nunca tinha dado um beijo na boca, porque a mãe dela tratava ela como se ela fosse uma criança. Então, sei lá, ela tinha 15, 16 anos, a mãe dela tratava ela como se ela tivesse 10, 11. É uma dinâmica muito tóxica. E tem mais. Tem uma passagem do livro aqui que me impactou muito, que foi difícil. Nossa, assim, foi muito difícil de ler. Que é um momento em que ela narra quando a Janet tinha entre 12 e 13 anos. Isso, na verdade, se estendeu por muito tempo, tá? Mas em um momento, a mãe dela ainda dava banhos nela e em um dos irmãos. Eu não sei como é que eu posso dizer isso sem soar tão repugnante, mas a mãe dela fazia exames. A mãe dela dava banho e fazia exames. E ela dava banho na Janet junto com um dos irmãos dela, que tinha ali uma idade próxima. Pra mim, isso é repugnante. Eu não consigo descrever em outra palavra. Ler esse momento, assim, de tudo que eu li nesse livro, de tudo que é bizarro pra caramba nessa história, eu acho que isso pra mim foi o mais difícil de ler. Porque imagina, a sua mãe, né, os seus pais, mas ali a sua mãe, ela teria que ser a pessoa que mais cuida de você, que obriga a pessoa a fazer isso, abusa dessa pessoa, porque isso é um abuso, e ainda incentiva, tá? Tem mais uma ainda, uma coisa grotesca. Incentiva ela, né? Incentiva o seu filho, a sua filha, enfim, a ter distúrbios alimentares.
Sim, a mãe da Janet, ela era fixada por magreza, por beleza. Não que eu ache que magreza significa beleza, tá? Mas na cabeça dela era isso. Ela reclamava do peso da Janet e, consequentemente, a Janet começou a reclamar do seu próprio peso. Então, tem mais um outro momento aqui que ela começa a se sentir mal porque ela está comendo muito mal. E por que ela tá fazendo isso? Pra poder agradar a mãe dela, porque são nesses momentos em que elas se conectavam, né? Que elas criavam ali várias ligações. Então a mãe dela comia ali, sabe, um pouquinho só de comida, e a Janet também, porque era nesse momento que elas criavam laços. E aí um dia a Janet, se sentindo muito mal por conta da sua má alimentação, foi ao médico. Ela tava no começo da adolescência também, ela era bem novinha. O médico, né, examinando, analisando tudo, chamou a mãe dela de canto e falou: olha, eu acho que sua filha tá apresentando alguns sinais de anorexia. E a mãe dela simplesmente ignorou, falou que não tinha nada a ver e tal. Levou ela pra casa de novo e continuou esses procedimentos. Assim, é realmente muito bizarro. E aí, à medida que o livro vai avançando, a Janet vai contando pra gente que ela começou a entender que o seu relacionamento com a sua mãe era um relacionamento tóxico e que a mãe dela só fazia essas coisas pro seu bem próprio, né? Então a Janet começou a perceber que a mãe dela estava a manipulando em todos os momentos, e aí ela começa a tentar se desvencilhar disso. Só que ela começa a se sentir muito culpada, porque ela é a pessoa responsável pelo bem-estar da sua mãe. E isso não deveria ser uma responsabilidade, mas é algo que foi colocado pra ela desde sempre. Então, se a mãe dela tava feliz, foi porque a Janet fez com que ela ficasse feliz. Se a mãe dela tava triste, foi porque a Janet fez com que a mãe dela ficasse triste. Então, é o tempo inteiro dessa forma. E aí, com o passar do tempo, como se isso já não fosse o suficiente de tudo que aconteceu com essa menina, ela começa a desenvolver vícios em drogas e álcool, porque são momentos em que ela se sente melhor consigo mesma depois de tudo que aconteceu. Mas o livro não fala só disso. O livro também fala, mais lá pro final, como a Janet conseguiu começar a procurar ajuda. Então ela tava realmente no fundo do poço, mal pra caramba. A gente tem umas cenas que são bem fortes dela retratando sobre os momentos em que ela bebia muito, os momentos em que ela ingeria comida e depois, né, colocava pra fora. E aí, em um determinado momento, ela acaba indo atrás de ajuda. Então, não é um livro só com essas desgraças, né? Não é um livro só contando todas as coisas difíceis que ela viveu. A gente tem um momento em que ela vai buscar ajuda, mas isso é muito depois. É só depois da morte da mãe dela também. Então eu vejo como uma libertação pra ela a partir do momento em que a mãe dela morreu. Boa parte do livro se passa durante o período em que ela tava gravando a série de iCarly. Então a gente vai ver muito dos bastidores disso também, do quanto isso foi muito prejudicial pra sua saúde mental. A gente vê bastante passagens citando uma pessoa lá muito específica que já tava na cara, todo mundo sabia que era o Dan Schneider, que é o criador da série, não só de iCarly, mas de muitas outras séries muito bacanas da Nickelodeon. Inclusive, recentemente saiu um documentário na Max falando sobre os bastidores da Nickelodeon. Nós assistimos e realmente é perturbador, ao mesmo tempo que é muito interessante ver como é que as coisas, enfim, sabe, chegaram naquele ponto. Foi muito falado nos últimos tempos sobre tudo que aconteceu, os bastidores da Nickelodeon. Um artista deles, que era um artista mirim, que veio à tona pra contar algumas coisas que sofreu, e realmente, assim, são relatos extremamente impactantes. E aqui nesse livro, então, a gente já começava a ter pistas de quem era essa pessoa, que realmente era o Dan. Fica muito claro depois o quão ele foi horrível também, não só com ela, mas com todo mundo. Mas uma coisa muito bacana também foi a amizade que ela desenvolveu com a Miranda ao longo dos anos, como elas se tornaram próximas, como elas se afastaram por um tempo, mas depois voltaram a ter proximidade, quanto a Miranda ajudou ela em momentos difíceis, como a Miranda sabia dos seus problemas, dos seus vícios, dos seus distúrbios, e nunca criticou, nunca julgou, pelo contrário, estava sempre ali esperando o momento da Janet confiar nela e contar de fato o que estava acontecendo. Então foi muito legal. A gente tem também no finalzinho aqui o momento em que a Miranda contata ela para falar sobre essa continuação / reboot que fizeram de iCarly. A Janet falando que ela não queria mesmo participar, porque ela realmente se aposentou. Então assim,
assim, não é um livro fácil. Eu não vou dizer que ele foi mais difícil de ler do que o do Matthew, porque são situações completamente diferentes, mas ele realmente foi muito difícil. Foi um livro que eu demorei pra conseguir digerir, demorei pra conseguir vir aqui pra falar pra vocês, porque realmente é muito pesado. Ao mesmo tempo, muito parecido até com o livro do Matthew nesse momento, ele também é muito inspirador, porque você percebe tudo que ela passou. A bichinha sofreu. A bichinha sofreu pra caramba, sabe? E como a mãe daquela, eu não sei como é que não aconteceu coisa pior. Ela passou anos nessa, sabe? Tudo bem que isso só aconteceu, só se intensificou quando a mãe dela morreu, mas ela conseguiu buscar ajuda, ela conseguiu melhorar, ela conseguiu sair daquele fundo do poço, sabe? É inspirador pra caramba. Eu acho que a história da Janet, na verdade, é uma história de muita superação, de muita força. Ela precisou ter muita força pra conseguir passar por tudo isso e se reerguer e sair do fundo do poço. Bom, vocês sabem que eu gosto de compartilhar com vocês as minhas leituras. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem algum outro livro nessa vibe, né, então de autobiografia pra me sugerir, fica à vontade, deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita! Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo. Toda semana eu tô trazendo vídeos aqui e eu tô trazendo bastante esses últimos livros que eu andei lendo também. Aproveita, me segue lá no Instagram, que lá eu tô sempre postando o que eu tô lendo. Lá eu sempre falo de livros também, rotina, dia a dia. Aproveita e me conta se você já leu o livro da Janet ou se você ficou curioso. O link pra adquirir o livro vai estar aqui na descrição. Você pode comprar através dele, você não paga nada mais por isso e me ajuda com uma comissão pra conseguir manter aqui o canal. Então até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!